Qual foi o assunto mais importante desse ano de 2022? Qual foi o assunto mais discutido nesse ano de 2022? Para mim, não há dúvida nenhuma, o assunto mais importante até agora é a final da Copa Sul-Americana, mais importante Copa do Mundo, de eleição. Afinal de contas, o São Paulo estará por lá. Agora, nas redes, né, Guto, o assunto mais importante é outro, né? Conta pra gente, Guto, bom dia. Bom dia. Exatamente, Barão, Gabi, ouvintes. Cada um tem sua régua pessoal do assunto importante. Às vezes a nossa unha encravada, como dizem, é mais importante que todas as crises do planeta, né? Mas vamos lá, Barão. O evento do ano até agora não tem o que discutir: funeral da rainha. Nada impactou mais as redes todas num período de 10 dias do que o funeral da rainha. Nem mesmo guerra da Ucrânia, somado redes. Mas vamos para a nossa realidade de Brasil, para entender os nossos brasileiros, entender. No Brasil foram mais de 5 milhões das mais diversas interações nas redes auditadas, ou seja, foi um volume enorme. Até a Copa do Mundo provavelmente terá sido o assunto de maior impacto por semana. Aí você vai dizer, mas eleição. Eleição se dilui como um todo. A gente está falando de um ponto factual, ou seja, o óbito da rainha gerou 5 milhões de interações diretas no Brasil, que foi coisa pra caramba. Sendo que a gente tem que entender, novamente, como a gente fala aqui, a gente traz alguma coisa positiva, ou como é que se diz, um gol do Bolsonaro em redes, eu recebo mensagem me chamando de bolsonarista. Aí agora a gente relata um gol contra dele, vai ter gente me chamando de lulista. É bom lembrar, eu trago dados. E dados não têm partidos, eles são completamente apartidários. Então, os eventos da rainha, com link direto ao Brasil, incluindo bolsonarista ofendendo repórter da BBC, bolsonarista levando bronca de inglês por falta de respeito, presidente sorrindo nas condolências, críticas a levar maquiador, Malafaia e tudo mais, isso gerou 2 milhões de impactos negativos. Repito, 2 milhões de impactos com críticas. Então, por mais que o presidente fale para a sua base... Alô? Caiu? Perdi vocês. A gente está te ouvindo. A gente não tem sua imagem, mas está te ouvindo. Tá ótimo. Voltando. Então tá. Então, ou seja, por mais que ele fale para a base, o patrimônio de redes negativo que esse funeral da rainha deixou ao Bolsonaro foi péssimo. Só um corte internacional simples para a gente compreender... quando você analisa 260 publicações mundiais online que a gente fica filtrando, teve 80% das matérias foram negativas, apenas 20% neutra ou positiva. Ou seja, essa ida não foi boa ao presidente Bolsonaro, por mais que queiram falar qualquer coisa diferente disso, por mais que digam que ele se comportou como estadista, por mais que ele tenha curtido estar com a rainha, no funeral da rainha, com o Malafaia, com a primeira-dama muito bem vestida, tudo isso, o impacto foi muito ruim. Fato, não tem, assim, a gente está trazendo números que não tem nenhum carinho com Lula ou nenhum carinho a Bolsonaro. São fatos e números. Foi muito impacto negativo essa ida à rainha. Guto, Aí, do funeral da rainha. Desculpa, oi. Guto, qual foi a repercussão das declarações de ontem de Vladimir Putin, né? A gente falou bastante sobre isso aqui no Band News Station ontem, ainda hoje, sobre a repercussão entre os líderes internacionais e nas redes. Matérias não faltam, é verdade. A imprensa está cuidando disso com muito cuidado. Por exemplo, está nas primeiras páginas desses jornais, de 85% dos jornais da Europa, como a ameaça do Putin, o perigo nuclear, enquanto no resto do planeta, 30%. Nas redes do Brasil, disparou busca pelo Putin. Ok, Ucrânia, Putin, ameaça nuclear. Mas isso representa 10% do mesmo mood que houve em fevereiro e março. Ou seja, por aqui ainda não pegou. Já fomos ou mais preocupados, ou digamos que já estamos anestesiados com o assunto. Assim, por enquanto, por aqui a gente está mais preocupado com eleição, com fome, com auxílio emergencial, com consignado para auxílio emergencial, do que efetivamente a ameaça nuclear. Falando de redes, a imprensa está entregando diversos links
muita coisa sendo entregue. Ou seja, o assunto aqui ainda não pegou. Aguardamos algumas movimentações do Putin para ver como é que o assunto pega de fato nas redes brasileiras, Gabi. Mas imagina, Guto, que nem vai pegar tanto assim, né? Afinal de contas, estamos há 10 dias praticamente da eleição, né? Então imagino que daqui para frente esse deve ser o assunto preponderante nas redes, não? O Barão, só que a gente tem que lembrar que tem um cruzamento de ações quando o assunto entra numa bolha política, que a qualquer momento podem querer apadrinhar, de defender ou atacar Putin de um lado ou de outro, e se isso entrar na bolha política, aí vem até para o processo eleitoral, sim, aí ganha uma brasilidade, que a gente ainda está muito, as redes ainda estão muito distantes. Repito, o mood de preocupação nuclear em fevereiro e março, hoje a gente tem 10% do que teve. Mesmo Putin falando, não estou blefando, eu tenho arsenal. Não adianta. Nas redes brasileiras, por mais que os jornais tenham oferecido uma quantidade enorme, os nossos especialistas em geopolítica ainda não se interessaram com o assunto, Barão. Muito bem. O nosso Guto Graça fazendo um panorama do que está acontecendo nas redes, não só do Brasil como no mundo, volta na próxima semana. Grande abraço para você, Guto. Até mais, hein? Grande abraço. Em qualquer edição extraordinária é só chamar, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Guto. Boa semana.